na quarentena! Se segura na montanha-russa, porque vai começar mais uma. Aquela aula de sociologia com uma pitada de filosofia. Sigmund Bauman, o homem, aquele polonês, criador do termo líquido. A modernidade líquida com Sigmund Bauman. Vamos lá, gente, porque esta aula já vai começar. Vou pegar, né, gente, aqui aquela minha canetinha, né? Porque sem a minha canetinha não tem condições. Aí, Sigmund Bauman viveu entre 1925 e 2017. Recente esse cara, gente. Foi um sociólogo e filósofo polonês, onde ele escreveu mais de 40 obras, hein, gente? Uma delas é A Modernidade Líquida e O Amor Líquido. Essa obra aqui, principalmente A Modernidade Líquida e O Amor Líquido, são as obras que serão a base da nossa aula de hoje. Lembrando que Sigmund Bauman morreu com 92 anos de idade, diga-se de passagem, ainda muito lúcido. Então, como eu disse, ele é o fundador do conceito modernidade líquida. Mas o que significa esse negócio de modernidade líquida? Ora, gente, fluidez é a qualidade dos líquidos e dos gases. Os líquidos, diferentemente dos sólidos, não contém, gente, não contém sua forma com facilidade, né? Então, os líquidos, né, diferentemente do sólido, não mantém a sua forma com facilidade. Os fluidos se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, esvaem-se, respingam, transbordam, vazam, inundam. Essas são razões para considerar fluidez ou liquidez como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase da história moderna. Ou seja, Sigmund Bauman utiliza o termo líquido para substituir a sociedade pós-moderna, ou, se preferir, a modernidade pós-moderna, em comparação aí com a fase anterior, que ele chama de modernidade sólida. Ok, gente? Beleza? É o conceito central do pensamento do autor. Modernidade líquida seria o momento histórico que vivemos atualmente, em que as instituições, as ideias, as relações estabelecidas entre as pessoas se transformam de maneira muito rápida, imprevisível, tá? Na velocidade da tecnologia. Tudo é temporário para Sigmund Bauman. Tudo é temporário. A modernidade, tal como os líquidos, caracteriza-se pela sua incapacidade de manter uma forma, tá? Ok, galera, então vamos lá. Então aqui, ó, como vocês mesmos percebem, ele substitui o termo modernidade, tá? Pós-moderna, né? Situação, substituição do termo pós-modernidade para modernidade líquida. Então, todas as vezes que nós mencionarmos aqui, tá, modernidade líquida, ele está falando a respeito da pós-modernidade. Lembrando que Bauman, ele é super contemporâneo, portanto, se caracteriza uma sociedade em um tempo onde tudo é volátil, como eu disse, tudo flui. Aquelas certezas estabelecidas no passado, elas passam a se esvair, se liquefaz diante da nossa sociedade moderna, ok? A modernidade líquida. E é bem adaptável, não há uma forma definida. Se contrapõe a décadas anteriores, algumas décadas anteriores,
que ele vai chamar de modernidade sólida, que é o contrário, onde a sociedade era ordenada, pelo menos entendia-se que ela era ordenada, entendia-se que ela era coesa, que ela era estável e previsível, as pessoas tinham mais certezas, vivemos tempos líquidos, nada foi feito para durar e nada é feito para durar na modernidade líquida. Olha aqui, ó. Nada está fixo, parado ou inalterado na modernidade líquida. Ela é mutante, muda o tempo todo, instável, ou em outras palavras, caótica. Tudo pode ser adaptável, seja a profissão, os relacionamentos e a própria religião. Né? Se vocês pararem para pensar, o próprio termo Deus hoje, a concepção de Deus, a concepção de religião hoje, ela é mais sincrética, né? Hoje uma pessoa ela é católica, mas é simpatizante com o budismo, com o espiritismo. Na sociedade sólida, as pessoas tinham mais certezas da instituição ao qual ela era inserida, né? No caso aí da religião, e não havia margem para um outro tipo de pensamento. Hoje as pessoas até frequentam uma determinada religião, uma determinada instituição, mas ela é bem questionadora, né? Ela questiona bastante os dogmas, aquilo que o pastor fala, aquilo que o padre fala. Então, nem sempre um fiel é tão fiel como na modernidade sólida, ok? Mas na modernidade líquida, né, o próprio conceito de Deus perdeu aquela estrutura sólida, imutável, né? Hoje Deus ganhou várias vertentes, várias características dentro das próprias instituições religiosas. Assim, para nós melhor compreender a modernidade líquida, é preciso voltar um período que a antecedeu, que Bauman chama, como eu disse para você, de modernidade sólida, que está associado aos conceitos de comunidade e de laços de identificação entre as pessoas, que trazem a ideia de perenidade e a sensação de segurança. Na era da modernidade sólida, os valores se transformavam em ritmo lento, né? Eles acabavam se transformando de uma forma mais lenta, quase que não mudava. E quando mudava, demorava muito para mudar, né? Em ritmo mais lento e também mais previsível. Assim, nós tínhamos algumas certezas e a sensação, entendeu? A sensação de controle sobre o mundo, sobre a natureza, a tecnologia, né? A própria economia, tá? Alguns acontecimentos na segunda metade do século XX, como a instabilidade econômica mundial, o surgimento de novas tecnologias e a globalização contribuíram para a perda dessas ideias de controle sobre os processos do mundo, por exemplo, né? Trazendo incertezas quando a nossa capacidade não nos adequar aos modos, aos padrões sociais que estão constantemente, né, se desfazendo, se liquefazem, mudam o tempo todo, constantemente. Isso traz, né, muita insegurança. Essa situação produz angústia muitas vezes, ansiedade constante, medo. Isso é fruto do líquido, né? É o medo líquido, né? Temor do desemprego, da violência, do terrorismo, de ficar para trás no tempo, de não se encaixar no novo, no inédito, na modernidade sólida. Então Bauman, ele faz essa sua reflexão. Aqui nós não vamos entrar nos valores. Ah, professor, mas aquilo que as pessoas tinham certeza na antiguidade, será que eram certezas mesmo? Não, provavelmente não, muitas delas não, talvez a maioria não seja, tá? Mas a questão aqui não é entrar em consideração se as verdades, aquilo que eles chamavam de sólido, que dava mais certeza, que proporcionava um mundo mais previsível, não significa que aquilo que eles acreditavam ser sólido era justo ou se era injusto. Acontece que Bauman ele faz uma análise dessa mudança, né? O processo aqui de modernização da sociedade, né? Então existiu uma parte onde havia uma sociedade com características mais sólidas e hoje há uma sociedade com característica mais, né, volátil, mais líquida. Uma dessas razões, ele vai dizer, por exemplo, que as empresas,
né? As empresas são cada vez mais poderosas, tá? Mais ainda que muitos governos, dependendo de alguns países, tá? As grandes transnacionais, multinacionais, têm o poder de mudar leis. Isso acontece mesmo. Os grandes empresários patrocinam, por exemplo, candidatos. E depois esses candidatos se veem na necessidade de gerar questões, né, modificar questões políticas, leis, transgredir muitas vezes as leis ou interpretar as leis de forma que vá beneficiar aquela empresa X, né, que acaba interferindo na economia e até mesmo no meio ambiente. Quantas empresas conseguem estabelecer a sua sede em locais que as leis ambientais proibiam? Mas como que ele conseguiu alvará? Como que ele conseguiu legalizar que a empresa dele, mesmo criando impacto ambiental, se estabelecesse naquele ambiente? Como? Porque o empresário tem muita influência entre o governo, políticos, aqueles que estão lá, que acabam ou mudando a lei, ou adaptando a lei aos moldes da necessidade de algumas empresas transnacionais. A velocidade das mudanças tecnológicas também é uma das causas, cada vez mais rápido com a internet. Há muita informação e pouco conhecimento. Parece contraditório? Muita informação e pouco conhecimento? Hoje não dá tempo nem de raciocinar sobre um determinado acontecimento, sobre uma determinada notícia. Já tem um caminhão de outras notícias na sequência, Ou seja, há muita informação, mas pouco conhecimento. Então, hoje nós não sabemos o que fazer com tantas informações, tá? Ao mesmo tempo. Nem damos tempo suficiente para refletir sobre um assunto, já tem uma porrada de outros assuntos vindo à tona, porque é muita coisa acontecendo o tempo todo, na velocidade tecnológica, na rapidez da internet. Hoje nós não somos cidadãos apenas de um país, nós somos cidadãos do mundo. A migração de pessoas que se deslocam rapidamente, impactando de forma abrupta os lugares onde se instalam e geram impactos culturais e socioeconômicos. Ou seja, pessoas que viajam para outros países, adquirem outras culturas, e acabam trazendo isso para a sua terra natal, ou simplesmente acabam levando uma forma diferente de pensar e de ver, e acaba impactando nos aspectos culturais e econômicos. Por exemplo, aqui no Brasil está muito americanizado. Isso impactou na nossa cultura e isso também impactou na nossa economia. Não é mesmo? Aqui ele também, Bauman, ele explana aqui 5 características, A gente fala algumas razões, mas também esses termos emancipação, individualidade, tempo e espaço, trabalho e comunidade, segundo Bauman, é a chave para compreender a modernidade líquida, tá? Ou seja, é a chave da chave para compreender a modernidade líquida. Emancipação quer dizer liberdade total. Aí ele faz uma pergunta para nós: será que a liberdade ela é uma bênção ou uma maldição? Muitas vezes ela é uma bênção. Por quê? Porque a liberdade pode fazer você refletir. Aqui nós estamos falando em liberdade não somente de ir e vir, mas liberdade de pensamento, liberdade de refletir sobre o mundo, liberdade de estar no controle da nossa própria vida. O ser humano sempre buscou essa liberdade, sempre essa autonomia de pensamento, sem precisar de uma entidade que manda nela, sem precisar de nada, nenhum tipo de instituições que mande nela, que ela seja dona do seu próprio destino, que ela seja dona da sua própria vida. Isso é uma bênção, mas muitas vezes pode se transformar numa maldição. Por quê? Porque emancipação, liberdade, tudo isso traz responsabilidade nos seus atos. E muitas vezes a responsabilidade
né? Ela gera em nós inseguranças. Por quê? Porque agora você não pode mais botar a culpa em ninguém do que acontecer na sua vida. Porque você é livre. O que aconteceu com você é culpa sua. Então, tirou aquela base sólida ao qual, né, tudo que acontecia com você, você corria àquele ao qual você era preso. Uma autoridade. Hoje, a sua relação com Deus é pessoal. Por exemplo, na área da religião. Antes, tinha o padre para mediar isso para você, o pastor. Hoje você não sente tanta necessidade desses mediadores. Tá? E não somente na área da religião, mas na relação também. As próprias relações. E isso nós já podemos aqui, ó, vir para a individualidade. Tá? O que aconteceu com essa individualidade? A identidade tem sido moldada pelo consumo. A partir da nossa individualidade, dentro da individualidade, nós temos a concepção, a nossa formação de identidade. Hoje, o ser humano ele passa por muitas metamorfoses. É muito comum você caracterizar, levantar um perfil de uma pessoa da Idade Média, caracterizar um perfil de uma pessoa do período, por exemplo, da Renascença. Mas a partir do século XIX é muito difícil você traçar um perfil de um indivíduo do final do século XIX, do século XX e agora do século XXI. É difícil. Por quê? Porque os indivíduos mudam muito rápido, inclusive a sua identidade, a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de vestir, a sua compreensão de mundo. Porque ele está relacionado com a sua sociedade, com o conhecimento, que tudo flui muito rápido, tudo se liquefaz muito rápido, as próprias relações, as experiências são mais rápidas, nós adquirimos mais experiências, elas não duram muito, mas elas se estendem bastante durante a nossa vivência. Isso faz o quê? Que a nossa identidade também passe por diversas metamorfoses, também se liquefaz. Então é difícil nós estabelecermos um perfil de indivíduo na modernidade líquida, coisa que é diferente na modernidade sólida. As pessoas são mais identificáveis, os seus traços, a sua forma de pensar, o seu jeito de observar o mundo. O que mudava antigamente precisaria décadas e décadas para mudar na modernidade sólida. Hoje é questões de meses. Questões de meses na modernidade líquida muda o que na modernidade sólida precisaria de décadas para mudar. Tá? A concepção de espaço-tempo também se modificou. Um agente de fragmentação desse conceito de espaço-tempo. O espaço fica maior e mais veloz. E cada vez cabem mais coisas no mesmo período do que tempos anteriores. Por exemplo, para um historiador do futuro vai ser muito difícil estudar os acontecimentos históricos a partir do final da metade do século XIX. Por quê? Porque é mais fácil você estudar a antiguidade, o período medieval, é mais fácil os acontecimentos do período medieval, é mais fácil você estudar sobre a Revolução Francesa, sobre os acontecimentos na Renascença, ali no início da modernidade. É muito mais fácil você compreender a sociedade naquela época, os indivíduos daquela época, os acontecimentos daquela época, do que a partir da metade do século XIX. Por quê? Porque acontece muita coisa em pouco espaço de tempo. Em um único período acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, de forma simultânea. Ou seja, se você pegar o século XX, o século XXI, é difícil você saber os acontecimentos, aonde está em um e aonde está no outro. O que é o que aconteceu aonde. Por quê? Porque num espaço menor de tempo acontece muitas coisas. No trabalho, por exemplo, Bauman ele vai dizer que o desemprego é estrutural nas sociedades, aquelas mais evoluídas, mais desenvolvidas. Por quê?
devido que os valores profissionais são instáveis e efêmeros, porque as pessoas na sociedade sólida, ela tinha uma previsibilidade melhor na relação do trabalho. Elas iniciavam um tipo de trabalho, né, e praticamente quase que morriam, né, levavam suas vidas inteiras naquele mesmo estilo, naquela mesma profissão. Pessoas cresciam dentro da empresa, entravam jovens e saíam aposentados de uma empresa. Hoje não se tem mais isso. Hoje um jovem aí de 20 anos, ele já passou por várias empresas. Ele adquiriu, né, no currículo dele aí uma vasta experiência aí, trabalhou em várias funções, em vários tipos de empresa e já passou por vários tipos de profissões diferentes. Ou seja, se liquefez também. Antes as pessoas também tinham mais certeza que iriam ter trabalho, porque dependiam menos de tecnologia e dependiam mais do trabalho humano. Hoje é o contrário, hoje cada vez se necessita menos da mão de obra humana, e mais da tecnologia que absorve aí a mão de obra do trabalhador. Então isso causa o quê? Uma instabilidade também, uma fluidez, uma incerteza. Aí aquela necessidade o tempo todo de se readaptar, e ainda assim, muitas vezes, não é o suficiente as readaptações que o indivíduo se propõe ao longo da sua vida. E a comunidade também, os laços são mais relacionados em redes, da mesma forma, né, que as relações de comunidade, elas vêm, elas vão, né? Há um enfraquecimento, então, nesse conceito de comunidade, né? Os seus laços são mais em forma de redes e que são feitos e desfeitos na mesma velocidade. Assim como você deleta alguém no seu WhatsApp, na vida real se tornou também muito assim, deletável, descartável. Então, as comunidades, elas são mais estendidas, em forma de rede. Bom, Bauman também explanou sobre as questões e relacionamentos humanos, onde ele escreveu também a sua obra aqui, O Amor Líquido, né? É o nome de um dos títulos do livro dele. Na chamada sociedade sólida, normalmente, o casamento durava para sempre. Então, até que a morte nos separe, se transformou em até que o amor dure. Antes era incabível. O conceito de família era uma estrutura totalmente estruturada, dentro de uma visão mais sólida. Hoje a pessoa já casa, já faz aí uma espécie de negócio para caso houver uma separação, para cada, uma divisões de bens, aí tudo certinho, para não, faz tudo isso no cartório, bonitinho, na papelada, assinado, já fazendo uma previsão de possível separação. Isso era algo incabível na sociedade mais sólida, porque porque vivia um casamento mais idealizado, mais com aquele amor mais romântico, aquele amor que tudo suporta, aquele amor que tudo crê, que às vezes a mulher tinha aquela concepção que ela tinha que suportar, às vezes até violência dentro do casamento, porque o casamento era visto como uma vez só na vida. O amor também era visto, só existe um amor na vida. Hoje existe amores. Hoje existe um amor, hoje existe amores, O advento da tecnologia, como nós já falamos, conectar-se às pessoas é muito fácil. Por outro lado, desconectar dessas mesmas pessoas também é igualmente fácil, Ou seja, da mesma facilidade que nós nos conectamos, nos relacionamos com as pessoas, em prazo de pouco tempo eu digo que eu amo aquela pessoa, e também num prazo de pouco tempo eu digo que eu odeio aquela pessoa, e já estou amando uma outra depois de uma semana ou duas. A fila roda, Então aí os relacionamentos se transformaram em rede de experiências, Ou seja, a fila ela anda, e conforme ela anda, as experiências vai sendo adquirida. Então hoje os relacionamentos não é mais até com a morte vos separe, mas até enquanto o amor durar. O próprio termo amor já não é mais algo fixo,
Eu tenho meu amor hoje, amanhã eu posso ter outro amor. Ele é muito volátil. A concepção de amor da sociedade, da modernidade sólida, era um só. Eles diziam, só existe um amor. Só vai existir um amor na sua vida. Hoje não, hoje isso é incabível, dizer que só vai existir um amor na sua vida. Modernidade líquida. Vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. Foi o que disse Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que preferiu definir o que muitos chamam de pós-modernidade como modernidade líquida. Segundo ele, que é um dos pensadores mais influentes do final do século XX, foi-se o tempo em que os conceitos, as ideias e as estruturas sociais eram sólidos, rígidos, estáveis e previsíveis. Nos tempos de hoje, as certezas escorrem pelos dedos das mãos. A realidade da sociedade contemporânea é permanentemente incerta. Em seu livro Modernidade Líquida, escrito em meio àquele alvoroço mundial por conta do bug do milênio em 2000, ele aborda 5 tópicos básicos: a emancipação, a individualidade, o tempo e espaço, o trabalho e a comunidade. Vamos entender a essência de cada um deles. A emancipação, segundo ele, é o fato de as pessoas passarem a ser agentes ativos e questionadores da sociedade. E se por um lado existe uma busca pela liberdade, há também uma maior responsabilização individual. No aspecto da individualidade, Bauman demonstrou ter uma perspectiva pessimista. Ele acreditava que a identidade tem sido moldada pelo consumo e que o indivíduo tem feito escolhas e agido por si mesmo, sem considerar atributos como cooperação e solidariedade. No quesito tempo e espaço, ele ressaltou a tecnologia como um agente de fragmentação desse conceito. Segundo ele, o espaço fica maior com máquinas mais velozes e eficientes, e cada vez cabem mais coisas dentro do mesmo período de tempo, já que os eventos são simultâneos, o que também acaba ampliando o espaço. Em entrevistas mais recentes, ele chegou a abordar a questão da instantaneidade que se amplificou com o fenômeno das redes sociais, em que a urgência de ir a algum lugar é menor devido à existência de um espaço virtual no qual podemos ir a qualquer local no instante em que quisermos. Sobre trabalho, ele afirmou que na modernidade líquida, o desemprego é estrutural em sociedades prósperas, uma vez que as relações profissionais são instáveis e efêmeras. Ele destacou ainda que o progresso vem a partir da confiança em si mesmo e no desenvolvimento de estratégias e ações de curto prazo. E no 5º tópico, ele abordou o enfraquecimento do conceito de comunidade, uma vez que a sociedade estabelece hoje seus laços em forma de rede por meio de conexões que são feitas e desfeitas com base em interesses contextuais. Ok, galerinha, sem crise? Aqui está a obra, uma das obras principais de Zygmunt Bauman, que nós estamos estudando, Modernidade Líquida, que é a base dos nossos estudos de hoje sobre a compreensão da sociologia e da visão, da interpretação da sociedade pós-moderna, ao qual Bauman utiliza o termo líquido para substituir o termo sociedade pós-moderna. Um dos pontos-chave é o fim das utopias que ocorre no pós-moderno. A sociedade líquida, ao contrário do que ocorreu durante o século XX, não pensa a longo prazo. Ou seja, ela é imediatista, não consegue traduzir os seus desejos em um projeto a longa duração, a longo prazo para a humanidade. Isso é uma deficiência dentro da sociedade líquida. Ou seja, a sociedade pós-moderna. E devido a estes fatores, há uma perda do caráter reflexivo em relação à sociedade e, consequentemente, a perda da noção de progresso como bem que deve ser conquistado e partilhado com trabalho duro. A busca do prazer individual passa a ser o fim último dos indivíduos na sociedade líquida. Ok, gente? Então fica aqui o meu abraço e tchau, tchau!
chat! E aí? Gostaram da aula de hoje? Então fique aquele meu abraço e tchau, tchau!